Grande abraço a você, torcedor. Está começando aqui pela TV Cidade, mais um Cidade Esportes. O Cidade Esportes que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade, que tem a nossa apresentação, com as imagens do corintianíssimo Gino, que após o Corinthians, eu disse no último programa, venceu. Palmeiras está classificado, São Paulo, está todo mundo na próxima fase dessa competição do Paulistinha, né? Quem diz que é um aperitivo para o Campeonato Brasileiro, é a verdade. As imagens dele do São Paulino Rodrigo Leal, a direção também é dele. Hoje no nosso Cidade Esportes, o Antônio Marques aí está repousando, uma gripe forte, né? Mas já está bem, segundo o nosso comentarista, ele voltará aí no próximo programa. Mas interessante, o Cidade Esportes entrevistou durante esses vários programas que nós fizemos, são poucas mulheres. Eu me lembro de uma judoca que passou por aqui, uma comentarista, né, também esteve aqui com a gente no Cidade Esportes, mas olha só, o interessante, o Jacareí Rugby tem um time feminino de ponta que representa essa cidade. Nós tivemos aí em contato com o Edson Abrantes, ele que é o gestor dessa equipe de rugby da cidade, tanto do masculino quanto do feminino, e ele nos abrilhantou aqui com a presença das duas jogadoras do rugby feminino daqui da cidade. Aliás, interessante, eu tenho aqui ao meu lado a Flávia, acertei ou não? Acertou. Ah, estou melhorando. À direita da Flávia, a Stephanie, as duas que defendem Jacareí no rugby, é isso mesmo. Está pensando em que mulher só fica em casa, mulher só dirige carro, mulher advogada, juíza, até presidenta, né? A dona Dilma. Mas deixa eu começar. Eu tenho aqui interessante. Mãe e filha. Quem é a mãe? Eu, Flávia. Ah, Flávia, no vídeo não dá nem para perceber que você é a mãe, se você não fala. É do outro lado a Stephanie, que é a filha, né? Isso. Quem é que levou quem pro rugby? Stephanie, conta pra mim. Bom, eu conheci o rugby através de um amigo de escola. E ele começou a namorar com uma amiga minha. E daí ele falou assim, vamos lá treinar. Eu falei assim, vamos. Daí eu chamei minha mãe e a gente foi. Olha, Flávia, foi muito difícil aceitar o convite da Stephanie? Não, nada, nunca foi difícil, nada. Tudo que ela me convida, eu tô tentando estar dentro, junto, perto dela, e é muito gratificante. Agora, é interessante, antes de começar o programa aqui, nós conversamos bastante com o Edson Abrantes, né, vamos falar o nome pronúncio corretamente dele aqui. A gente percebe que de rugby, de Jacareí, do Brasil, do mundo, ele sabe muito. Inclusive, ele passou para nós aqui umas informações importantes, que o time feminino brasileiro do Brasil de rugby, 9 vezes campeão sul-americano, e é mais tradicional em competições de conquistas do que o masculino. A camisa pesa, o Stephanie, quando você veste do time feminino? Hein, Stephanie? Olhando para a Flávia. Pesa muito ou não? Bom, a gente sempre leva, né, o nome do time. Não que pesa, mas sempre tá ali carregando o nome do seu time. Então você sempre tenta dar o máximo de si ali, porque você sabe que não é fácil. A gente treina muito e luta muito para dar o melhor da gente no campeonato. Agora, Flávia, qual é a maior dificuldade nos treinamentos que vocês têm? Se é que tem alguma dificuldade? Porque cada esporte tem a sua dificuldade, é gostoso, mas algumas coisas pesam. O que pesa para você mais? Devido à idade, é um pouco físico, né? Porque as outras atletas dos outros times, elas vêm, assim, mais anos, né, jogando rugby do que o nosso time de Jacareí. Então já vem com um físico bem melhor do que o da gente, mas a gente está lutando, tá correndo atrás. A gente não vai perguntar nem a sua idade, né? Não vamos perguntar, diz que assim fala o nosso telespectador, há um dito popular que para mulher se não pergunta a idade. A gente não vai perguntar. Certíssimo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, Stephanie, a diferença de idade de você para sua mãe. Aí, a matemática ficou mais fácil, simplificado. Ele perguntou a idade? Não perguntei. Bom. Mas você pode falar a diferença. Se não tem os números, quem tem... E nem... 22 anos de diferença. 22 anos. Vocês jogam juntas, né? Isso. Qual a posição da Atualmente estou jogando de centro. Essa posição no rugby, o que ela significa? É de mais responsabilidade ou não? Ali todas têm grande responsabilidade, que no rugby a gente tanto ataca quanto defende. E todas têm a sua importância ali. E creio eu que
eu luto para tentar estar na melhor posição possível. Eu já fui half, já me colocaram de hooker. Agora você entrou no vocabulário, o nosso Antônio Marques, o inglês Antônio Marques não está por aqui. Você falou, repete, no half. Half. Não é o half aqui não, que nós temos aqui. Não. O que seria essa questão, posição half? Stephanie, então explica você. você. É a minha posição. Agora é a sua posição. Porque no futebol você tem o centroavante, um ataque, você tem o meia, pelo meio de campo, né? O torcedor já sabe disso. Os zagueiros são recuados. Agora, pelo que a Flávia falou, você tem que ir voltar no rugby. Mas essa posição sua? Então, o Ralph, ele geralmente joga no meio. Então, ele fica distribuindo bola para os dois lados. Então você é a cabeça pensante do time. É, por aí. Se você errar, você pode comprometer. É bem por aí. E quando, por exemplo, tem um line, sou eu que lanço. Quando tem um scrum, que é aquela formação que junta, sou eu que coloco a bola no meio. É você que tem essa responsabilidade. E a Flávia, a posição? Centro agora, no momento. Qual a diferença? A dela eu fico perto da ponta. Ela passa para a abertura passa para o centro para a ponta. Com relação à própria velocidade, aliás, uma coisa que eu fazia muita confusão, eu até estava comentando com o Edson Abrantes, um outro programa que ele teve aqui, futebol americano violento, né? Aí você vê, por exemplo, moças, vocês jogando rugby. Há uma preocupação, Flávia, com relação a isso ou não? Todas as vezes que a gente comenta sobre rugby, as pessoas falam, nossa, mas é de contato, é violento. Mas assim, eu tenho comigo que só quem joga sabe o quanto é bom jogar rugby. Riscos de acontecer acidente, até aqui agora pode cair um teto na minha cabeça. Sim, que não cai avião por aqui, coisa. Né? Com certeza. Avião não quero não. Nem eu. Mas então, é um esporte maravilhoso, não tem como descrever assim para você. É só indo lá jogar. Fica aqui até um convite para você, o dia que quiser lá. Então, eu vou deixar a bola de lado, né? Aliás, é pelada. Eu não jogo nem futebol mais, só corro atrás da bola. Stephanie, você já chegou agora a sofrer algum tipo de contusão mais grave nessa sua caminhada ou não? Uma vez eu desmaiei, bati a cabeça e desmaiei. Nossa, no jogo? Então, na verdade, não foi bem um jogo. Foi amistoso. Não foi amistoso. É porque a gente joga 7. Sim, isso. E o feminino não tem 15. E daí as meninas decidiram um dia fazer o encontro para fazer um jogo de 15. E então eu fui lá para jogar. E eu não lembro o que aconteceu, eu sei que eu desmaiei. Agora, interessante, sempre que nós falamos em números aqui, o 7 são 7 jogadores, o 15 jogadores. Mas essa batida, você ficou desmaiada, aí levaram você para o hospital. Nada. O único incidente que aconteceu com você. Foi que eu desmaiei. Agora, isso serviu de lição para você no esporte, para prevenir alguma coisa? Você é mais cautelosa hoje para jogar? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Isso Não. foi um incidente? Aconteceu, mas não... Legal. Agora, telespectador, você de São José dos Campos está nos acompanhando, então, o time, é bom lembrar, aqui em Jacareí nós temos o time principal e times de categorias de base. Bom, vamos ver aqui. A Flávia. Flávia, diz uma coisa para mim. Recentemente vocês estiveram disputando o Campeonato Brasileiro. Sim. É isso mesmo? Sim. Aconteceu onde? Aliás, é circuitos que acontece o Campeonato Brasileiro, né? Como é que foi essa questão da competição? Onde foi? Onde foi, Stephanie? Fala melhor. Foi em São Paulo. São Paulo, né? Vocês estiveram na capital. Foi em Ambu. Ambu, exatamente. Inclusive o time masculino também teve. Teve. Teve, exato. E aí, como é que vocês definem a participação de vocês? Foi positiva por aquilo que vocês praticam até hoje? Pela quantidade de meninas que a gente tem. Inclusive, a gente está pedindo para as meninas começarem a querer gostar e ver a gente treinar, tentar ir jogar com a gente também. Porque é um time novo, né? 3 anos é super novo, né? Entra meninas, depois sai, entra outras. A gente ainda estava com um time em formação praticamente. E foi positivo tudo que a gente fez. Legal, né? E a Flávia comentando sobre esse campeonato brasileiro, ele aconteceu no começo do ano, de 3 anos apenas de existência dessa equipe. Stephanie, quais foram as maiores dificuldades nessa competição? Vocês foram 4ª posição?
Isso, a gente ficou em quarta posição na categoria M18. E eu acho que a maior dificuldade foi meninas. Porque o nosso time M18, que atualmente treina, são 5 meninas. E a gente precisa... São 5 meninas? Do M18, sim. Não, quer dizer, não tem banco? Eu não tenho nem titular, na verdade. Faltam 2 ainda. Falta, é. Então a gente teve que correr atrás dos meninos antigos. Quer dizer que se a mãe e a filha resolverem faltar, ou algum problema acontecer, o time vai ficar quase que 50% desfalcado? Não, ela está falando do M18. Tá, do M18. Não no principal. Não, né? não no principal do M18. Quer dizer, eu digo, você, hoje, quer dizer, a sua mãe está no principal, né? E você, Stephanie, isso mesmo, está no M18. Quer dizer que no M18 nós não temos aqui em Jacareí hoje meninas suficientes para o time? Atualmente não. Não que a gente não tem. Tem meninas. O problema é que algumas se machucaram, pararam de treinar. E daí a gente chamou elas para voltar. Poder jogar com a gente. Nessa caminhada sua, Stephanie, você falou que algumas meninas começaram e elas pararam por alguma razão. Qual a maior queixa quando se começa e para dessas suas colegas? É dificuldade, porque muitas têm que estudar, trabalhar e fica difícil. Hoje você estuda? Estudo. Estuda em que série que você está hoje? No terceiro. Então você está concluindo. Isso. E vai continuar jogando rugby? Sim. Bom, agora vamos voltar aqui para a mãe, que é a Flávia, né? A Flávia, inclusive, essa experiência do time adulto. Você não passou nas categorias de base, né? Não. Já chegou direto no time adulto. Isso interferiu hoje no seu rendimento? Você acredita que, ou não, o tempo que você não esteve, em razão de não estar porque não era jogadora, isso fez diferença para você? Está fazendo ou não? É porque, assim, quando começou o feminino, o time de base também, para as meninas, para todas, começou junto, a mesma coisa. Então, para mim não tem diferença. Eu sei, assim, que as menininhas do time de base, tem umas que estão tacleando muito bem, né? O Júlio está fazendo um trabalho maravilhoso nessa parte de tacle. E como no nosso time, o adulto, que eu falo sempre adulto, mas lá também pode ter tanto eu, com a idade que eu tenho, quanto com meninas de 15, 16 anos também estão lá juntas. E vocês se relacionam bem com relação ao jogo mesmo? Há aquele entrosamento? Sim, o vigor das meninas, na verdade, tanto no masculino quanto no feminino, nas idades são diferentes, né? Essa questão de descompensação de idade, ela não, de um lado pode ajudar, do outro lado pode prejudicar, ou isso não acontece? O rugby, a posição é que define se a idade pode interferir, ou isso não interfere de hipótese alguma? Eu creio que não interfere de forma alguma. Às vezes pode ter, assim, alguma menina mais nova que me vê como uma mãe também, né? Já aconteceu casos de menina falar, ai, eu lembro da minha mãe, você me faz lembrar minha mãe. Mas, sim, quando eu e Stephanie estamos treinando juntos, a gente esquece que é mãe e filha. Ali é o esporte, é o Jacareí Rugby. A gente tenta levar isso, sério, e evitar esse negócio de mãe e filha. Se todas quiserem que eu seja a mãe de todas, eu serei. Se quiserem que eu seja a irmã, eu serei. O que quiserem, mas a gente tem que estar unidas. Isso que é o foco nosso. Isso é interessante, né? Você, telespectador que está nos acompanhando, então nós estamos conversando aqui no Cidade Esportes. São 2 jogadoras do Jacareí Rugby daqui da cidade. É uma equipe que tem, então, um time principal, tem um time das categorias de base. Agora, interessante. Vamos entrar um pouco não na vida particular das duas, né? Não vamos fazer isso aqui, porque vida particular é particular. Mas algumas curiosidades. Por exemplo, a Flávia é mãe, joga junto com a Stephanie, e no mesmo, às vezes em determinadas competições vocês jogam juntos, porque a Stephanie joga no time adulto também. No time principal. No time principal. Bom, fora campo, né? A mãe geralmente ela tem que cobrar da filha algumas coisas, né? Como é que é essa questão? Porque tem uma grande amizade ali, o esporte une demais. Isso quebra a questão da disciplina da filha, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, fora do gramado? Assim, a Stephanie, ela é uma menina, ela é disciplinada. Eu confio, sempre tive isso, o meu laço com a Stephanie sempre foi muito mais de ser amigas do que mãe e filha. Sempre, desde criança. Sempre foi assim, tudo aberto. A gente tinha que conversar
algum problema, a gente sempre estava junto tentando resolver aquilo. E também agora, no esporte, a gente tenta sempre estar falando, tudo junto. Se ela precisar dar dura em mim, ela dá. Se eu precisar dar dura nela, ela dá. E vai indo. Mas, assim, é muito mais um laço de amizade do que mãe e filha. Né? É lógico que se tem uma hora que a coisa está mais difícil, está feia, eu tenho que falar mais alto. Né? Tenho que impor. Mas é muito raro ter que acontecer isso lá em casa. Tá certo. O Cidade Esportes vai fazer o seguinte, vai para o apoio cultural e volta já para o segundo bloco para encerrar aqui com as jogadoras do Jacareí Rugby. Um abraço e até já.